Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A Escritura, quando se diz do Novo Testamento, sobretudo da encarnação do Verbo, quando se diz que o tempo se cumpriu e a promessa de Deus se realiza, se concretiza. A liturgia de hoje nos coloca diante da história da nossa salvação, aonde o protagonista, o grande agente dessa história é o próprio Deus, e o participante dessa história é o homem, e desse diálogo profundo entre Deus e o homem, nós podemos dizer que a história é o relato de fatos e acontecimentos concretos na vida de um homem, de um povo, de uma nação, do mundo. Isso que é história. História não é algo inventado. Embora hoje possa querer manipular, os conteúdos da história. Mas a história nossa, a história da nossa salvação, é uma história muito permeada de fidelidade e infidelidade. Mas no tempo de Deus, no tempo da vinda do Messias, o Verbo de Deus se fez carne. Aquilo que era promessa, que era a proposta de Deus para a salvação do homem, desde o primeiro Adão com seu pecado, onde ali Deus marca a inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então Deus já marca a vinda de um Salvador, e Israel aguardava esse Salvador, estava na expectativa dele, tanto que a lei e os profetas falam do Salvador, preparam a comunidade para a vinda do Salvador. E no tempo de Deus, no tempo oportuno, no tempo da graça, o Verbo se fez carne. E Ele falou a nós, e Ele colocou a nós a palavra do Pai. Ele deu a nós o conhecimento, a revelação de quem é Deus. Então, para muitos não pensarem que a religião é algo inventado ou algo bem elaborado, de quem pensou, imaginou um sistema de salvação, está muito enganado. Porque a nossa salvação é fruto dessa revelação de Deus e dessa comunicação dele com o homem e do homem com ele. E no tempo oportuno, Deus manifesta o seu Filho. E ele nos dá a conhecer quem é o Pai. Ele nos revela a face do Pai. Ele nos revela a misericórdia do Pai. Como filho de quem veio de junto do Pai, ele nos dá a conhecer tudo o que o Pai tem a nos dizer
e o que tem preparado para nós. O grande desejo do homem de se realizar e de ser feliz, sobretudo de ser liberto do seu pecado, encontra em Jesus a solução. Porque Ele é o remédio que o Pai mandou para curar a humanidade. Tanto que Ele mesmo se diz: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E o que salva é a minha palavra. É a palavra que eu ouvi do meu Pai. É a palavra que o Pai mandou eu dizer para vocês. Então, por isso, hoje, neste Evangelho, Jesus vai, como se diz, acalmar o coração dos discípulos, porque Ele já havia anunciado que Ele ia partir. O Filho do Homem vai morrer, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser morto, né, vai ser sepultado, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Isso cria uma expectativa assim, não muito boa entre os discípulos, porque falar de morrer, a gente já começa a ficar triste. Mas ninguém escapou da morte até hoje. Até mesmo o Verbo de Deus passou pela morte, porque Ele assumiu a nossa humanidade e foi até o fim com ela, para poder resgatá-la no lugar aonde os homens pensam que ali é o fim, que ali acabou, e dali Deus o ressuscitou. Por isso que Jesus vai dizer para os discípulos não perturbar o coração com o que vai acontecer, mas ter fé em Deus e ter fé nele também. Porque se Deus enviou o Messias para salvar, aonde Ele ia colocar esses salvos? Iam deixar todos aqui? Não, iam levar todos para junto para a casa do Pai. Então diz, não se preocupe, na casa do meu Pai não tem a morada só para mim, que sou filho, que vim de junto do Pai, mas eu vou preparar uma morada para todos vós, e depois virei buscá-los e vocês estarão junto comigo. Então Jesus acalma o coração dos discípulos nesse sentido, para que eles, né, não fiquem tão pesarosos e tão tristes, né? E depois, no diálogo, Ele vai dizer para os discípulos que eles já sabem o caminho. E Tomé, como a gente já conhece bem ele, né? Antes de ele dizer, se eu não ver as chagas dele, se eu não tocar do lado dele, eu não acredito, aqui também ele já põe, né? Não ele põe uma dúvida, né? Mas ele faz com que Jesus se revele de uma maneira muito, muito especial, muito profunda. Senhor, como podemos saber o caminho? Né? Como podemos saber? E ele vai dizer, eu sou o caminho, verdade e a vida. O que está contido nessas três expressões, caminho, verdade e vida? Jesus é o caminho porque não há outro que possa nos levar ao Pai. Por isso o Verbo se encarnou, esteve junto de nós e nos ensinou o caminho, do qual Ele mesmo é o caminho. Ele é a porta das ovelhas. É por Ele que nós vamos passar. É pela vida dele, pela maneira dele se relacionar com o Pai. É assim que nós vamos fazer o caminho. Verdade, enquanto Ele revela o Pai. O Pai é a verdade. E Ele nos comunica a palavra do Pai. Então, em Jesus não há engano algum, mas certeza absoluta. Porque tudo que vem do Pai é verdade. Então Ele revela a verdade de quem é Deus. E a vida, porque Ele dá a vida. Assim como o Pai dá a vida, o Filho também dá a vida. E Ele deu a vida por nós. E nos resgatou para junto do Pai. Assim como o Pai o resgatou da sepultura para junto de si. E diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Vejam, meus irmãos, nós estamos aqui no santuário do Pai das Misericórdias. E no mosaico que nós temos aqui no alto, nos mostra essa imagem de esse ancião, desse pai abraçando o filho. E qual é a expressão que o pai usa com este filho? Esse meu filho estava morto e voltou à vida. O pai e o filho, né, eles dão a vida, restituem a vida. E o filho por primeiro ressuscitado e depois aqueles que creem nele. Então, para os apóstolos que fizeram essa experiência de estar junto com Jesus,
de ouvir pessoalmente dele essa revelação bela de que não há outro caminho, e não há outra verdade, e não há outra fonte de vida senão esta, o seguimento do Pai, o seguimento do Filho, a fidelidade, e passar por essa porta que é Jesus, que é a porta que nos purifica. Por isso que aqui é o lugar onde os filhos pródigos voltam com as suas lágrimas, com o seu arrependimento, de novo aos braços do Pai. Volta à vida. Assim como o Salmo 2 diz, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, a cada conversão, a cada arrependimento, a cada mudança de vida, é uma nova geração. É gerar para a vida. E o que mais agrada o coração de Jesus é os filhos que são gerados para a vida, que reconhecem Ele como caminho, que reconhecem Ele como Salvador, que reconhecem o Pai como a fonte original da verdade, né, e daquele que dá do Deus da vida. Por isso que esta imagem é muito forte, no sentido de reconhecer a fragilidade e de reconhecer a sua fonte. Os homens e as mulheres de hoje precisam reconhecer a sua fonte, a sua origem e voltar-se para ela. Porque há um desespero pela vida, há um desespero pela felicidade. E muitos estão comprando, desculpa de usar essa expressão, gato por lebre. Estão bebendo de fontes de águas não muito boas. Mas precisamos voltar à verdadeira casa do Pai. Aquele que é a verdade. E os apóstolos e os discípulos de Jesus não tinham outro evangelho para ser anunciado. Porque a boa nova da salvação, que Deus nos revelou, ela foi comunicada, ela foi revelada para os apóstolos e para nós. Então o anúncio que eles fazem não é de coisas inventadas, pensadas, preparadas de antemão para convencer as pessoas. Não, é um acontecimento que eles vivenciaram, que eles experimentaram, que eles tocaram. O próprio São João vai dizer que tudo que diz respeito ao verbo de Deus, né, a revelação de Deus, nós tocamos com a nossa mão, nós ouvimos com nossos ouvidos, sabe? Nós tateamos, experimentamos verdadeiramente. Por isso que, para se ter uma vida nova, é preciso ter um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro pessoal com Jesus é fruto de uma pregação, de um anúncio que os apóstolos fizeram a respeito da pessoa de Jesus e de quem é Deus. Então Paulo, falando da comunidade dos judeus, vai fazer esse relato, né, da história da salvação e do cumprimento, quer dizer, da realização de tudo aquilo que Deus, desde o princípio, marcou a humanidade para a salvação, conduziu esta humanidade e consumou esse projeto na pessoa do seu Filho, que os discípulos ouviram depois de ressuscitado durante muitos dias. Então esse tempo da promessa de Deus já se cumpriu em Jesus. E o tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo pascal, é o tempo pós-cumprimento de todas as promessas que Deus fez para nós. Por isso que a igreja, ela vive o tempo pascal, quer dizer, o tempo novo do ressuscitado, o tempo da passagem da morte para a vida, que é constante, que é contínuo, não é algo parado, acabou ali, não. Estamos em continuidade, a história continua. E a boa nova está sendo anunciada. E Paulo, depois, lendo mais as suas cartas, nós vamos ver, eu não tenho outro anúncio a ser feito, a não ser Jesus Cristo e crucificado. É esse o anúncio que eles fazem, de um Deus que veio até nós na pessoa do seu Filho, de um Deus que se entregou para que se cumprisse as Escrituras. E por ignorância, vai dizer ele, né, condenaram Jesus à morte e com isso fizeram que o que havia escrito sobre o Messias acontecesse.
Então vejam que não foi um fato assim, né, mas sem pé, sem cabeça, como diz o dito popular, mas foi algo concreto. Deus anunciou, preveu, aconteceu, e nós vivemos agora esse tempo novo da graça de Deus, o tempo da Páscoa. Por isso, voltar-se para Deus, por isso, voltar o coração para o Cristo e receber a salvação que Ele nos trouxe, é fazer essa passagem da morte para a vida. É nascer de novo. Por isso que Ele vai dizer para Nicodemos, quem não nascer do alto não verá o reino, não entrará no reino de Deus. E o convite que se faz hoje é, se abra ao nascimento em Cristo Jesus, para poder participar da sua Páscoa e fazer a sua Páscoa com Ele e experimentar o novo de Deus, que é a sua salvação, e caminhar nesta fé, porque o Senhor tem reservado para todos nós um lugar lá no céu e estaremos com Ele para sempre. Assim seja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.